Boa noite, pessoal. Meu nome é Altieri, sou estudante de graduação de Engenharia Civil e esse é o primeiro vídeo daqui do canal sobre teorias das estruturas 1. Eu me baseio no livro do professor Eloy Ferraz, que também é intitulado Introdução à Isostática. E sem mais delongas, o que seria a estática? A estática ela provém da física de Newton, da física newtoniana, que estuda a interação das forças em um corpo para que gere equilíbrio. Aqui eu coloquei como exemplo essa viga apoiada em um apoio triangular. E posteriormente a gente vai desenvolver, a gente vai falar sobre alguns conceitos que afirmam como é que essa viga permanece em equilíbrio sobre esse apoio triangular. E como seria a estática aplicada na engenharia? Aqui do lado eu coloquei para vocês uma concepção estrutural de um projeto residencial que eu fiz. Esse aqui foi o meu primeiro projeto, não é bem um projeto, uma concepção. Essa foi a minha primeira concepção estrutural que eu fiz na faculdade, vamos dizer o CIPECAD. E como é que funciona a estática na engenharia civil, na engenharia estrutural? Bom, ela provê o equilíbrio dos corpos. O equilíbrio num pórtico como esse é o mínimo que eu, como engenheiro civil, devo garantir para o meu cliente. Então, a estática é o mínimo. Ela precisa, claro, muito importante, é necessário que a estrutura esteja estática, esteja em equilíbrio, mas o equilíbrio que eu preciso garantir em qualquer tipo de residência, qualquer tipo de projeto estrutural, é o equilíbrio, é o mínimo. O diferencial justamente seria a economia e a execução em si na hora do canteiro de obras. Eu não posso projetar um projeto tão complexo, tão genial, a ponto de que seja inexecuível num canteiro de obras, o pedreiro não entenda, o mestre não entenda, e fique algo dificultoso, um gargalo de produção. Enfim, a estática ela provê o equilíbrio dos corpos, e na engenharia civil a estática ela é utilizada justamente para o dimensionamento seguro das estruturas. O professor Eloy Ferraz ele entrega para a gente alguns princípios que são de extrema importância para a gente compreender o estudo da isostática, das estruturas, da estática aplicada nas estruturas. E eu não vou desenvolver tanto quanto ele. O professor Eloy Ferraz ele utiliza muito álgebra linear e eu recomendo a leitura. Mas eu vou mostrar de maneira simples, trivial, os conceitos que ele abordou no livro. Conceito de força. O que é uma força? A força é uma ação que um corpo gera em outro corpo. Essa ação, eu coloquei aqui no exemplo um rapaz empurrando uma bola. E é necessário que haja contato entre os corpos para que haja força? Não. Um exemplo disso é a Lua aplicando uma força gravitacional na Terra. Tanto é que ela que é responsável por aquele efeito de maresia. Então, quando alguém fala assim, a maré está alta, a maré está baixa, tudo isso é provocado pela Lua aplicando uma força gravitacional na Terra. E percebe que a Lua não encosta na Terra, ou seja, é uma forma indireta de uma ação de força. Então, não precisa haver contato entre os corpos. Qual é a unidade de força? A unidade é 1 Newton, em homenagem a Isaac Newton. E o Newton justamente é a aplicação de uma aceleração em 1 kg de massa de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, é isso que equivale a 1 Newton. Classes de forças. As forças elas são divididas em dois tipos. As forças internas e externas. Percebe esse pórtico aqui? Percebe cada elemento dele. O A ele está encostando tanto em B quanto em C. Ele está se apoiando tanto em B quanto em C. E eu vou decompor aqui, eu vou destrinchar, vou desmembrar esse pórtico. Percebe que aqui tem forças iguais, mas em sentidos opostos. Elas se cancelam. Essas forças aqui, tanto em B encostado em A, quanto em C encostado em A, são forças internas. Ou seja, uma força interna é toda aquela força que está na interface entre dois corpos, que está se encostando. Ou seja, quando um corpo A encosta no corpo B, e quando o corpo A encosta no corpo C, ele gera umas forças internas que se cancelam.
têm mesma intensidade, mas em sentido oposto. Sentidos opostos. Elas já não são necessárias na compreensão do problema físico, mas elas existem. E essa força, essa seta aqui apontando para baixo de A e essa seta apontando para cima em B, tanto em B quanto em C. Essas são as forças externas. As forças externas, como o próprio nome diz, elas são externas à área de contato, ou seja, elas não provêm tudo aquilo que não está encostado um no outro, é uma força externa. Eu não coloquei nenhum vetor, força aqui, por exemplo, um vetor como eu coloquei nos outros exemplos do P, por conta que essa seta, eu quero que vocês imaginem que seja o peso próprio de A. Então, o A, entre aspas, se deita em cima de B e C e gera uma força ativa em B e C. E B e C, com esse peso de A em cima deles, gera uma força reativa de intensidade qualquer para gerar o equilíbrio dos corpos. Esse é o mesmo princípio daquela viga daqui no início que eu falei para vocês. Ela gera forças sobre esse apoio, e esse apoio gera uma força reativa nela, de maneira que permaneça em equilíbrio essa viga. Então a estática é isso. A estática é a interação de forças em busca do equilíbrio. Então, quer ver um exemplo? Quando tu está andando no muro, que tu se desequilibra, que tu começa a balançar naquele muro, tu começa a tender a cair, aquele movimento de balançar é teu corpo tentando achar um equilíbrio estático, ou seja, tentando achar uma harmonia entre as forças que estão atuando no teu corpo para que teu corpo volte ao estado de equilíbrio. Então, todo o corpo ele tende ao equilíbrio, ele tende à anulação de forças em si. Outro conceito muito importante que o professor elucida no livro é o ponto material e o conjunto de pontos materiais. Imagina que tem um problema físico e tem dois problemas físicos. Tu tem uma viga, essa viga aqui, tanto essa quanto essa são iguais, e tu tem um pilar nessa viga aqui. Nesse primeiro exemplo, tu tem um pilar. É necessário compreender a dimensão desse pilar no problema físico? Tu vai ver posteriormente que tu pode simplesmente considerar esse pilar como sendo uma força concentrada, qualquer PB, aplicada em um único ponto material, ou seja, o pilar, ele não necessariamente precisa, tu não precisa entender qual é a dimensão do pilar, tu não precisa entender qual é a dimensão mínima do pilar, mas em contrapartida, digamos que tem essa mesma viga aqui e tem um muro em cima dela. Aí sim, tu pode sim considerar como sendo um ponto material uma resultante aqui? Pode, mas tu precisa para isso compreender a geometria desse muro em cima dessa viga, ou seja, de forma simples, um ponto material ele é quando as dimensões do corpo não importam no problema, ou seja, não importa eu saber o tamanho do pilar, a dimensão do pilar, a largura do pilar. Já um conjunto de pontos materiais, como o próprio nome diz, são conjuntos de pontos, ou seja, eu preciso compreender a geometria do corpo, eu preciso entender as dimensões para que eu possa, de fato, moldar de uma melhor maneira a realidade em questão do problema físico. Conceito de corpo rígido. Dá um gole no café rapidinho. O corpo rígido, primeiro eu quero que vocês saibam que toda estrutura ela se deforma. Toda. Então, por exemplo, digamos que tu está apoiando o teu braço em cima de uma mesa agora, assistindo esse vídeo. Essa mesa ela está sofrendo microdeformações. Mesmo que tu não esteja percebendo a olho nu, ela está sofrendo microdeformações. E eu até coloquei um exemplo aqui do lado, mas eu vou falar daí depois. Então, o que seria o conceito de corpo rígido? Quando tu tem, considerando que toda estrutura se deforma, mas quando tu tem uma estrutura, um elemento estrutural, que ele está se deformando, mas a deformação dele é tão irrisória, tão micro, que chega até a ser irrelevante, tu considera esse corpo como um corpo rígido, ou seja, tu considera que ele não se deforma, considera que ele é rígido. Então, essa mesa que tu está apoiando no teu braço, se ela for, claro,
Então, tu pode considerar ela como rígida se ela não estiver se deformando de maneira tão grande. Tu não tiver, se for microdeformações, se houver somente microdeformações dela, estiver aguentando bem o teu peso, tu pode considerar essa mesa como um corpo rígido. Aqui do lado, eu coloquei para vocês aquele mesmo projeto residencial que eu tinha feito. E aqui o CPCAD, todo o programa de cálculo de software, ele disponibiliza para a gente as deformações. E as deformações agora no problema da teoria das estruturas 1 que a gente está vendo, a gente não vai estudar eles, a gente vai considerar como todos os corpos, todos os elementos estruturados como rígidos, mas numa análise estrutural em si, na disciplina de análise, é necessário que se considere sim os deslocamentos, no caso as deformações. Bom, um princípio bem bacana que o professor nos entrega a lei do paralelogramo, quase um trava-língua. Então, o que diz essa lei? Dado duas forças, P1 e P2, aplicadas em um mesmo ponto O, a gente pode simplesmente considerar essas forças P1 e P2 como sendo uma única força resultante, R. Então, o que é a força resultante? É a força, é a soma de todas essas forças P1 e P2 aplicadas no mesmo ponto O. Essa lei só é para duas forças? Não. Se tu tiver N forças aplicadas em O, no mesmo ponto O, tu pode simplesmente somar todas elas e considerar uma única força resultante aplicada em O. Então, se eu tivesse P1, P2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, infinitas forças, eu poderia simplesmente somar todas elas e considerar como sendo uma única força resultante R. Princípio da transmissibilidade. O que seria esse princípio? Aqui a gente tem um corpo rígido qualquer e eu apliquei uma força P nesse ponto desse corpo rígido. Se eu pegar essa força P e deslizar ela, agora percebe que eu não posso deslizar ela para cima, para baixo, mas se eu deslizar ela nessa mesma linha de ação dela, nessa mesma linha aqui, e por exemplo colocar ela para esse lado aqui, isso não vai mudar em nada no contexto do problema físico. Então eu posso simplesmente deslizar a minha força P, que isso não vai influenciar em nada no estudo em si. Esse é o princípio da transmissibilidade, onde diz que a força P ela pode ser um vetor deslizante. Condição de equilíbrio. Agora sim, realmente eu vou falar de equilíbrio. O que é um equilíbrio? Você lembra que eu falei que teu corpo ele tende a ficar em equilíbrio naquele exemplo do muro? Então, o teu corpo ele tende a cancelar as forças atuantes nele. Um corpo ele está em equilíbrio quando a resultante das forças atuantes nele é nula, ou seja, quando todas as forças que atuam nesse corpo se cancelam. Então, nós dizemos que ele está em equilíbrio. Componentes cartesianas de uma força genérica P. Imagina que a gente tem uma força P aplicada em um ponto qualquer. E qual seria a decomposição dessa força no eixo X e no eixo Y? Considerando, é claro, um ângulo dessa força P com o eixo X. Bom, em relação ao eixo X, a gente pode decompor essa força P como sendo a própria força P vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo feito com a força P em relação a x, tanto em x quanto em y. E y a gente pode considerar como sendo a própria força P vezes o seno do ângulo. Novamente repito que o ângulo é entre a força P e o eixo x, tanto para x quanto para y. Momento de uma força em relação a um ponto. Eu coloquei esse ponto O bem aqui, mas ele pode estar em qualquer canto do espaço. O momento ele é um vetor livre, ou seja, pode haver momento em qualquer tipo de espaço. Eu poderia colocar esse ponto O aqui, eu poderia colocar esse ponto O aqui, eu poderia colocar esse ponto O em qualquer canto. E o que seria o momento? Digamos que a gente tem uma força P qualquer no espaço, e a gente tem um ponto O aqui. Qual é o momento em relação a esse ponto? A gente liga eles por um vetor posição R, e o momento é justamente o produto vetorial dessa distância, desse vetor posição R,
pela força, falando em relação ao vetor. Mas em relação ao escalar, imagina que aqui tem uma distância, essa distância, e fazendo a manipulação matemática em si, esse aqui é um triângulo retângulo, então a gente pode considerar que o momento ele é a força P vezes a distância até o ponto O. A distância até o ponto O. Quer ver um exemplo prático de momento? Pega uma régua e apoia teu braço sobre ela e o teu outro braço e a tua mão. Claro, tu coloca ela meio que livre na mesa, tu coloca somente uma parte apoiada e outra tu coloca em balanço. E com a tua outra mão tu faz uma força na ponta que está livre dela. Tu percebe que a tua régua vai tender a rotacionar, ela vai tender a girar. Esse é o momento. O momento é uma tendência de giro. Ou seja, essa força P está tendendo a girar em relação ao O. Esse é o momento. É uma tendência de giro e ele pode ser representado pela força P vezes a distância, falando de maneira escalar, ou pelo vetor posição R vezes a força P, falando de maneira vetorial. Aqui eu coloquei uma frase que eu estava lendo no livro e achei interessante. Realmente, o momento de uma força em relação a um ponto não depende do ponto de aplicação da força sobre sua linha de ação. Ou seja, eu posso ter o momento, ele pode ser em qualquer canto do espaço, desde que saiba a distância entre esses pontos, a gente pode considerar calcular o momento. Teorema de Varignon. Você lembra daquela força resultante que N forças aplicadas em um ponto pode ser substituída por uma única força R? Então, no momento, imagine que a gente tem várias forças P1, P2 e P3 aplicadas num ponto em relação ao mesmo ponto O. A gente pode simplesmente tirar a resultante dessas forças e multiplicar pela distância. Mas o teorema de Varignon vai mais além e ele diz, fazendo a distributiva, que o momento O de N forças aplicadas aplicadas em um ponto em relação ao mesmo ponto O, ele pode ser expresso pela soma dos momentos. Ou seja, eu posso pegar o momento de P2, posso pegar o momento de P1, o momento de P3, todos eles em relação ao ponto O, e somar eles, que isso vai me dar o momento em relação a O. Por fim, eu vou falar no próximo vídeo daqui do canal sobre elementos estruturais. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deus abençoe cada um e eu agradeço pela atenção.